Realização das atividades. Utilizei o livro Matemática Fundamental, 2º grau, volume único, editora FTD, autores José Rui Giovanni, José Roberto Bongiorno e José Rui Giovanni Júnior. Unidade escolhida foi a unidade de álgebra, o capítulo Progressão Aritmética, páginas 143 a 154. Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Universidade Aberta do Brasil. EAD 515, Prática de Ensino 2. Utilização de tecnologias da informação e comunicação na educação matemática. O trabalho foi feito pela aluna Angelina, sendo o professor Emerson Barcelos. Progressão aritmética. Definição. Progressão aritmética, ou PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com um número fixo. Esse número é chamado razão da progressão. Temos a sequência 2, 5, 8, 11, 14. Nós observamos que nessa sequência, a razão da PA é 3, mais 3. De 2 a 5 eu tenho 3, de 5 a 8, 3, de 8 a 11, 3, de 11 a 14, 3. Então, a razão nessa PA vai ser mais 3. Próxima sequência, 12, 7, 2, menos 3, menos 8, menos 13. Nesta sequência, observamos que a razão entre elas é menos 5. 12 para 7 eu tenho menos 5, 7 para 2, menos 5, 2 para menos 3, menos 5, menos 3 para menos 8, menos 5 e menos 8 para menos 13, menos 5. Então, nessa sequência, a razão vai ser menos 5. Classificação de uma PA. Uma progressão aritmética, ela pode ser classificada como crescente, decrescente ou constante. A primeira sequência, 3, 4, 5, 6, 7. Nós observamos que essa sequência, ela tem como razão 1, mais 1. Se a razão ela é positiva, ela é maior do que 0. Sendo maior do que 0, essa PA então vai ser crescente. A sequência 10, 8, 6, 4. Tem como razão menos 2. Menos 2 é menor do que 0. Essa PA então vai ser decrescente. A sequência 5, 5, 5, 5. Tem como razão 0. Se a razão é 0, ela vai ser uma PA constante. Representação de uma PA. A representação matemática de uma PA é mostrada pela fórmula A n mais 1, que é igual a n mais r. N pertencente a números naturais. Primeiro exemplo. Calcular R e A5 na PA. Eu tenho a sequência 3, 9, 15, 21. Substituindo na fórmula,
a n mais 1 igual a n mais r. Eu tenho 9, que vai ser igual a 3 mais r. R vai ser igual a 6. A razão também pode ser calculada da seguinte forma: A2, que é segundo termo da sequência, menos A1, que é primeiro termo da sequência. A2, então, 9. A1, 3. 9 menos 3, eu vou ter a razão igual a 6. Calculando o quinto termo, A5. A5 vai ser igual a 4 mais R. A5 vai ser igual o quarto termo da sequência, 21, mais a razão. 21 mais 6, o quinto termo da minha sequência vai ser igual a 27. Termo geral de uma PA. Descrevendo alguns termos de uma PA, podemos obter a fórmula do termo geral. Primeiro termo. O primeiro termo vai ser sempre representado por A1. A1 vai ser igual a 1 mais 0 multiplicado pela razão. Segundo termo vai ser representado por A2. A2 vai ser igual primeiro termo mais 1 multiplicado pela razão. Terceiro termo, representado por A3. A3 vai ser igual primeiro termo mais 2 vezes razão. Quarto termo, representado por A4. A4 vai ser igual a 1 mais 3 vezes o valor da razão. Temos, então, o número de termos igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Essa é a fórmula do termo geral, onde a n representa A1 representa o primeiro termo da sequência, N essa sequência tem, R representa a razão. Segundo exemplo, encontrar o termo geral da PA com a seguinte sequência: 4, 7. Primeira coisa, eu vou identificar os termos que eu preciso. A1, eu tenho primeiro termo. Primeiro termo da sequência é igual a 4. A razão, segundo termo menos primeiro termo. 7 menos 4 igual a 3. N vai permanecer da mesma forma. Utilizando a fórmula do termo geral, a N é igual primeiro termo vezes a razão. A N vai ser igual a 4 mais N menos 1 vezes 3. A N vai ser igual vezes 3, 3N. Menos 1 vezes 3, menos 3. A N, então, vai ser igual a 3N mais 1. Terceiro exemplo. Qual é o 20º termo da PA, que tem a sequência 3, 8?
identificar A1. A1, primeiro termo. A3. Razão. Primeiro termo, segundo termo, menos primeiro termo. N vai ser o número de termos da minha PA. Se pergunta qual é o 20º, N então vai ser igual a 20. Utilizando a fórmula do termo geral. A N é igual ao primeiro termo mais número dos vezes razão. A N vai passar a ser a 20, pois eu procuro o 20º termo. A1 é o primeiro termo, 3, mais. Nesse caso, eu vou ter 20, menos 1 vezes a razão, que vai ser 5. A 20 vai ser igual a 3 mais 20 menos 1, 19. 19 vezes 5, 95. A 20 vai ser igual a 3 mais 95. A 20 vai ser igual a 98. Quarto exemplo. Determinar o número de termos da PA cuja sequência menos 3, 1, 5, 113. Identificando, A1 vai ser igual a menos 3. Razão, segundo termo menos primeiro termo. Razão, então, vai ser igual a 1 menos 3. Razão vai ser igual a 4. N é o número de termos, é o que eu estou procurando. A N, então, vai ser igual a 113, que é o termo geral. Igual primeiro termo mais número de termos menos 1 vezes razão. A N é o termo geral. Termo geral eu tenho 113. 113 primeiro termo, menos 3, mais N menos 1 vezes 4. 113 vai ser igual a menos 3 mais N vezes 4, 4N. 113 vai ser igual a 4N menos 7. Como 7 é negativo, ele passa anterior à igualdade positiva. 113 mais 7, 120. 120 vai ser igual a 4N. N vai ser igual a 120 dividido por 4. N vai ser igual a 30. Vamos ver agora sobre a fórmula da soma dos N termos de uma PA finita. Propriedade. Consideremos a PA finita. Tem uma sequência 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34. Observando essa sequência, podemos destacar 6 e 34, que são os extremos, que são considerados termos extremos, pois 6 é o meu primeiro termo da sequência e 34 o meu último termo.
Observando esta sequência, temos 10, segundo termo, 30, sétimo termo, 14, terceiro termo, 26, sexto termo, 18, quarto termo, 22, quinto termo. Estes são considerados termos equidistantes dos extremos. Verifica-se facilmente que, se eu somar os meus termos dos extremos, eu tenho primeiro termo 6, último termo 34. 6 mais 34 igual 40. Assim eu tenho a soma dos extremos. Utilizando agora os termos equidistantes. 10 mais 30, 40. 14 mais 24, 40. 18 mais 22, 40. Soma de dois termos equidistantes dos extremos. Daí a propriedade. Numa PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos que nós percebemos. A soma dos extremos vai ser sempre o resultado da soma dos extremos, vai ser sempre igual ao resultado da soma dos termos equidistantes. Fórmula da soma. Sn, soma dos n termos, vai ser igual a 1 mais a n, que multiplica n dividido por 2, onde A1 é o primeiro termo da nossa sequência, AN é o enésimo termo, N é o número de termos que possui essa sequência. Sn é a soma dos n termos. Quinto exemplo. Achar a soma dos 30 primeiros termos da PA 2, 5. Primeira coisa, identificar a sequência é igual a 2. A razão é segundo termo menos primeiro termo. 5 menos 2 igual pois eu quero os 30 primeiros termos. Eu vou calcular então primeiro a n. A n vai ser igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A 30 vai ser igual, primeiro termo, 2, mais 30 menos 1 vezes 3. A 30 vai ser igual, 2 mais 29 vezes 3. A 30 vai ser igual, 2 mais 87. A 30 vai ser igual 89. Achei o meu valor de n, 30. Agora eu vou calcular a soma dos termos. A soma dos n termos, eu utilizo a fórmula Sn